Salve! Olha, eu não sou muito de reality show, não. Mas eu me lembro que no começo era super interessante acompanhar capítulos da vida como ela é. Porque uma coisa é você assistir um filme, uma novela, uma série que foi escrita baseada em algo real ou uma ficção, mas que foi encenada, gravada, editada para ser entregue do jeito que os produtores, os autores, os diretores imaginavam que poderia ser. E um dos primeiros que eu vi foi Survivor. E eu achei aquilo o máximo. As pessoas reais vivendo experiências reais dentro de um limite, é claro. Até tivemos aqui, exatamente com esse nome, No Limite. E o gênero firmou o ponto depois de tantos outros no Brasil e no mundo. Volta e meia aparece alguma coisa nova e instigante. E todos contra todos em busca de algum prêmio dourado. Essa semana eu acabei me deparando com um reality muito interessante. Diferente de tudo que eu tinha visto. Conclusão? Maratonei. Primeiro porque quem apresenta é uma das mais talentosas, adoráveis criaturas com quem eu já tive o prazer de trabalhar desde que ela era uma garotinha da novela Chiquititas, a maravilhosa Fernanda Souza. E ela rege com facilidade, sensibilidade, maestria, não é? E o nome do programa, Ilhados com a Sogra. No começo eu pensei, pô, lá vem outro. Mas aí era a Fernandinha, então eu cliquei e fiquei, à medida que fui seguindo, eu fui sacando uma tremenda qualidade do produto, com uma direção, uma fotografia primorosa, cenários fantásticos, figurinos, idem, edição fodástica, produção caprichada da Netflix, desenvolvida pela Mixer, e traz um dos maiores conflitos da humanidade, a relação entre sogras, noras e genros para dentro de um produto de entretenimento que diverte, emociona e inspira. 6 casais, todos felizinhos, indo para uma ilha paradisíaca participar de um reality. Só que de repente, sem fazer spoiler, as sogras aparecem. E a competição por R$500 mil passa a ser com elas e não com os maridos e as esposas. E aí é que a coisa fica divertida, vale a pena conferir. Mas olha, puxa vida, é um tema tão universal e atemporal, não é? Desde que a gente nasce, a gente aprende a reconhecer uma família, pai, mãe, irmãos, avós, tio, primo, etc. E assim vai ser até que você se apaixona por um outro ser e, com sorte e a graça de Deus, vocês se casam. E técnica e aleatoriamente você ganha uma outra família, porque apesar de você ter escolhido aquela pessoa especificamente, ela também não está sozinha. E assim como você, ela também tem o seu pacote. E aí a roda da fortuna girando, o impaciente, o imponderável pêndulo do destino, as forças invisíveis da espiritualidade se apresentam e mesmo você não tendo escolhido esse povo todo que veio no pacote, eles fazem parte do seu clã a partir de então. São pessoas que você vai ter que se relacionar até quando a morte o separe ou a validade da relação expire, e mesmo você não gostando muito daquele irmão esquisitão, daquele tio mala sem alça que sempre se passa nas festas, aquela tia que fala alto demais, a peste do sobrinho que quebra tudo na sua casa, o cunhado que se não fosse bom não começava com o cu, nem terminava unhado. Mas entre todos os viventes do pacotão da sorte, tem uma que é aquela que não tem como ficar no 0 a 0. A sogra. Tanto sendo mãe da mulher ou do marido, ela é sempre mãe. E ela vai ser sempre sogra. E vamos combinar, não é nem um pouco fácil ser sogra. Porque pensa bem, você passa por todo um processo maluco que é a gestação. Tem a inevitável e dolorosa e adorável experiência de parir um filho ou uma filha. Passa a vida inteira, desde a mais tenra infância, cuidando, alimentando, instruindo, educando, passando noites sem dormir. Quando sai de casa para seguir os seus próprios passos, no meio do caminho, aparece um outro alguém que não participou de nada desses tantos anos de dedicação e sacrifício e do nada também te tira do lugar na escala de hierarquia. Toma o seu posto de pessoa mais importante na vida? Como assim? Pensa bem. E é por isso que essa circunstância parental precisa ter um imenso cuidado e atenção de ambos os lados, porque são elementos do mais profundo sentimento humano, o amor incondicional de uma mãe por um filho ou uma filha. E às vezes você não acha que essa ou aquela pessoa seja adequada para ela ou para ele, mas se esquecem de que a escolha não é sua, a experiência é deles, a tentativa de dar certo é deles, a vida é deles. E ao mesmo tempo, a nora ou o genro dizerem para si mesmo, mas eu casei foi com você, não foi com a sua mãe. I'm sorry! Não é bem assim, porque ao menos que você tenha casado com uma boneca inflável ou com um manequim de loja, todo mundo vem com um pacote. E às vezes um pacotinho, às vezes um pacotão. E se ambos os lados não tiverem a consciência de que esse processo é sensível e requer
inevitavelmente, a criação de algum tipo de laço afetivo para o bem e felicidade geral da nação, mesmo sendo pessoas absolutamente diferentes. Na ótica do espiritismo, os encontros acontecem exatamente para se resolver coisas que não temos a menor ideia do que seja, mas que tem. E por outro lado, a sogra precisa lembrar que um dia ela também teve uma sogra e que a interferência dela na vida do casal pode ter sido positiva ou negativa, e isso precisa ser levado em consideração. É evidente que nesse mundão velho, sem porteira, tem um monte de gente que se dá mais do que bem com as sogras e que quando elas se vão, a dor é tão profunda, tanto para um quanto para outro. Há relações tão lindas e ricas que às vezes é capaz você separar de uma pessoa, mas continuar gostando da sogra. Mas a gente sabe que não é fácil, tem muita coisa envolvida. A natureza das emoções são complexas, porque o ser humano é um bicho esquisito. Tem possessividade, tem ciúme, tem competição, tem intromissão, tem falta de consideração, de respeito e até de educação. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho, sempre. É preciso ser menos egoísta, é preciso pensar menos em si, tanto de um lado quanto de outro. Ah, mas é o meu filho, sim, queridinha, agora é meu marido. Enfim, louvados sejam aqueles que têm a sorte de conseguirem se dar bem com os seus sogros. Bem-aventurados aqueles que entendem a paz e a prosperidade, e ela vem de uma aceitação, de um esforço conjunto para que as relações sejam agradáveis e cordiais, mesmo que de vez em quando os ânimos se estremeçam, o que faz parte da natureza humana, possam encontrar um caminho de volta em nome do amor, e num diapasão ainda mais superior e glorioso, serem amigos verdadeiros dos nossos genros, noras, sogras e sogros, e que por algum motivo celestial foram colocados na mesma egrégora, no mesmo tempo e espaço de convivência e de aprendizado. E esse programa, o Ilhados com a Sogra, mostra muito bem isso. Como é que a gente pode ter um olhar fraternal e criar um espaço e oportunidade de se conhecer e de se entender melhor um ao outro e ter uma vida mais fácil e feliz. É sempre possível. Amai ao próximo como a ti mesmo, porque você mesmo, não tendo escolhido o pacote, ele é seu, e a forma com que você vai lidar e se doar para essas relações vão estar diretamente ligadas à paz do seu casamento. Que a força esteja com você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E até semana que vem. Um zóio e um queijo, um abraço e um beijo. Tamo junto.